fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não sou. Glória ao teu nome. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento. Sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou Deus da tua vida, eu sou Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, filho, contigo eu estou. E as palmas no você, Jesus. Amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, quero ler aqui o livro de Romanos, o seu capítulo 5, o seu versículo 3 em diante vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma vez o 4. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Meus irmãos, bom é ter experiência com Deus. Bom é poder partilhar um pouco da intimidade com Ele. Bom é conhecer o Deus a quem eu e quem a você serve. Porque é fácil por eu ouvir boatos, por eu saber que Deus salva, Deus liberta, eu simplesmente vim aqui falar assim: Deus salva, Deus liberta e Deus faz. Mas e na minha vida? E na tua vida? Então nada melhor do que ter experiência com o Pai. Porque quando você tem experiência com o Pai, você vai dizer com veemência e com a eterna certeza de que Deus pode fazer o sobrenatural. É a mesma coisa quando alguém entra dentro de uma empresa, a qual ele está no seu primeiro dia de serviço. Ele não conhece nada do seu serviço. Ele não conhece nada do que ele vai fazer. Ele pode ser formado, ele pode ser estudado no ramo a qual ele vai exercer. Mas nada como você, na prática, aprender, pouco a pouco, como que se deve fazer o serviço. E ali ele vai adquirindo experiência dentro daquela empresa. Ele vai conhecendo o serviço, ele vai conhecendo como funciona a empresa e como funciona aquilo que ele vai exercer. Não é diferente com o nosso Deus. Com o nosso Deus tem que ter aquela intimidade, tem que conhecer. Tem que saber que Ele faz o sobrenatural, mas para Ele fazer o sobrenatural você precisa buscar a Ele. Você precisa ter a experiência, ter a paciência, porque uma coisa vai gerando a outra. Dentro de uma empresa, cada vez que você se especializa numa função, a tendência é que você suba de cargo. A tendência é que você cresça profissionalmente. Com Deus não é diferente. Não é diferente. Quando você aceita Jesus, você dá autonomia e autoridade para Ele fazer o que Ele bem entender sobre a tua vida. Mas basta você abrir o seu coração, abrir a sua alma, para você deixar Ele fazer sobre a sua vida. E como que Deus age também na tua vida? Através de quê? Da experiência. E com esse louvor maravilhoso e essa palavra que Deus ministrou no meu coração, eu queria partilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Experiência essa que toda vez quando eu chego a oportunidade de compartilhar, eu vivo aquele momento de novo. Não é muitas pessoas que sabem, mas eu só conto quando o Espírito Santo de Deus ele nos impulsiona
emociona a contar. Porque testemunho e experiência, meus irmãos, é muito bom para edificar a fé de muitos. E no ano de 2015, eu lembro que eu estava numa sede. Todos nós passamos por esse período. Sede de Deus. Vontade de buscar. Aquela saudade, aquele primeiro amor que enche o nosso coração e nos dá uma alegria a ponto de quando o versículo que diz na Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração ele se alegra, a alma ela se transborda de felicidade porque chamaram, fizeram um convite de dizer, vamos à casa do Senhor. E naquela época eu estava naquela sede. Sede essa de sentir Deus, de chegar no culto, de na oração já sentir uma presença e o coração encher de alegria e chorar aos pés do Senhor. E eu estava em busca também do batismo do Espírito Santo. E quando a gente busca, a palavra do Senhor diz, quando você bate, você recebe. Quando você busca, Deus ele vai ao seu encontro. E eu estava naquela sede, no ano de 2015. Não perdi um culto, não perdi uma consagração, não perdi uma oração. Só que, meus irmãos, difícil é quando você busca Deus, é que o nosso adversário ele não gosta. O nosso adversário ele fica furioso ao qual você se abstém das coisas terrenas para poder buscar as coisas. E não foi diferente na minha vida. O inimigo se levantou de uma certa forma sobre a minha vida, ao qual eu falei assim, meu Deus, como é difícil te buscar, como é difícil te adorar. E dando mais ênfase a esse assunto, como pode o meu próprio pai, ao qual sempre me ensinou o caminho ao qual devo andar, e quando eu tomei ciência, entendimento daquilo que eu queria seguir, o meu próprio pai, minha própria família, ao qual me ensinou o caminho, estava querendo fazer com que eu mudasse de caminho. Aonde eu era proibido de ir para a igreja, aonde eu era preso dentro de casa, aonde ali eu chegava a apanhar por pedir para ir para a igreja, e ali o meu coração foi se enchendo de tristeza. Mas a chama de adorar era muito forte, a chama de buscar a Deus era muito forte, só que o inimigo, ele é astucioso. O inimigo ele usa de certas formas para tentar te desanimar, tentar te destruir, tentar te fazer parar na caminhada. E foi isso que aconteceu na minha vida. Comecei a ser proibido, comecei a ser caluniado pelo que eu buscava a Deus e praticamente naquela situação era como se não pudesse ser feito. E é assim que acontece na minha tua vida. Quando você sente uma sede de buscar a Deus, às vezes a tempestade ela bate na tua porta e parece que o que você está buscando não surte efeito. Mas eu posso dizer que Deus ele já estava tendo experiência. Eu já estava tendo experiência com Deus naquele momento. E quando a gente começa a ter experiência com Deus e o inimigo ele se levanta sobre a tua vida, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho, você vai orar e vai falar assim, Senhor, e aí, o que está acontecendo? Quero buscar a tua presença. Meus irmãos, naquele período que eu estava passando por aquela dificuldade, a qual era proibido de fato, nem orar eu podia. Eu me senti verdadeiramente como se estivesse em outro país, onde você é proibido de adorar, proibido de buscar a Deus. E dali, indo mais adiante, o inimigo ele jogou algo no meu coração, a qual eu, por tristeza, por achar que aquela situação não ia mudar, porque, meus irmãos, já fazia mais de 3, 4 anos que eu morava ali no interior de Recife, e eu nunca imaginei que eu poderia voltar para São Paulo. Porque foi uma situação de separação entre meu pai e minha mãe, situações financeiras, minha mãe abriu mão da guarda, e meu pai sempre dizia que eu nunca mais ia sair dos pés dele, e sempre ia depender dele. E aquilo ia... A minha situação presente, como a gente sempre diz aqui, a situação presente a gente não vê solução, a gente não vê uma saída, mas a gente acredita num Deus que tudo pode. Mesmo crendo num Deus que tudo pode, o inimigo começou a colocar um desejo no meu coração. Desejo no meu coração, a qual a situação presente era, você está preso, você não pode adorar, então para que você permanecer dentro dessa casa? E
dali o fato de você não ir para uma igreja, você não escutar a palavra do Senhor, você vai se esfriando. Isso é normal acontecer. Você não pode deixar. Mas às vezes por dificuldade da vida ou serviço, você acaba se esfriando um pouco. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, sede firmes e constantes, sempre na obra do Senhor. E a Bíblia também vai dizer assim, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. E quando você cai é difícil para se levantar. Mas quem tem promessa, irmão, ainda que você queira fugir, Deus ele não permite. Deus ele não permite você fugir dos caminhos. Indo mais adiante, para você entender como Deus ele é maravilhoso. Certa feita, uma semana antes, o inimigo já trabalhando no meu pensamento, já jogando aquelas setas, e por fraqueza, eu acabei aceitando aquilo que o inimigo colocou no meu pensamento como uma forma de a única solução. A solução é essa: se eu sair desse lugar onde eu encontro hoje, eu vou conseguir ter uma vida melhor. Eu vou conseguir buscar a Deus. Só que parece que Deus já estava distante de mim, porque o que eu estava pensando não era de Deus. E dali o desejo começou a crescer no meu coração. O inimigo é tão astucioso que eu sabia o barulho que uma porta fazia, eu sabia a hora que meu pai dormia, eu sabia que naquele dia ele ficava com aquela porta fechada. Durante o dia preparei a minha bolsa, coloquei os meus pertences, tinha bicicleta, tinha dinheiro. E dali eu passei aquela uma semana maquinando, mas era o inimigo já colocando na minha mente. E eu estava absorvendo tudo aquilo. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Meus irmãos, sem mentira nenhuma, não coloquei o celular para despertar. Indo mais adiante, não coloquei o celular para despertar. Mas às 3 e pouca da manhã, o sono foi embora. E eu falei, é agora. Coloquei a bolsa nas minhas costas, a porta eu deixei aberta, porque eu já sabia que ela fazia barulho. E simplesmente, não, eu tinha 3 portas para passar. A primeira era da sala para a área. A segunda era da área do portão de fora. E dali eu saí. É só para quem tem experiência com Deus. Na primeira porta, quando eu ia encostando ela, meu corpo paralisou. Eu travei. Do jeito que eu estou aqui, o meu corpo parou naquele tempo. E eu só conseguia enxergar uma coisa: o que estava na minha frente. Pergunte, o que estava na tua frente? Um telão abriu na minha frente. Nítido. E dali era como se o meu corpo saísse dentro de mim. E eu começasse a ver a trajetória, eu saindo daquela casa. Ali aquele telão, de forma nítida, ele me mostrava eu abrindo as outras portas, pegando a bicicleta e saindo. Meus irmãos, sem contar detalhes, no período de 3 meses, porque faltava 3 meses para se findar o ano de 2015, no período de 3 meses, Deus mostrou o que ia acontecer comigo em 3 meses. E para ser mais adiante, no final da visão, era a minha morte. Ou seja, 2026 não era para mim. Se eu tomasse aquela atitude, a Bíblia vai falar que você tem um livre-arbítrio. Mas Deus, ele quando tem algo para fazer na tua vida, ele te mostra. Ele vai falar assim, eu tenho isso para fazer na tua vida. Basta você querer aceitar ou não. Então eu estou te mostrando. Se você tomar essa atitude de sair da onde você está, o caminho vai ser a morte. Então com isso, depois que aquele telão ele fecha sobre os meus olhos, meu corpo ainda paralisado, eu escuto uma voz sondando dentro do meu coração, dizendo, não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é muito mais daquilo que você imagina. Então, fecha essa porta, vai para a tua cama, vai dormir. Porque em poucos dias eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Porque o meu silêncio é a melhor resposta. O meu silêncio é porque eu estou trabalhando por você. O inimigo tem grande fúria sobre a tua vida. Mas se você ficar calado, se você ficar no teu lugar, certamente eu vou me levantar. E eu vou mostrar para o teu adversário que eu sou Deus sobre a tua vida.
E dali eu voltei, fechei a porta, dormi. Meus irmãos, uma semana depois, Deus fez um reboliço sobre a minha vida. Aconteceu algo com o meu pai e eu entendi que era a mão de Deus sobre a minha vida. E dali eu questionei mais uma vez. Nunca imaginei que eu poderia voltar com a minha mãe, voltar a morar em São Paulo, e aonde eu não enxergava uma solução. Olha eu aqui contando uma vitória. Olha eu aqui contando um milagre que Deus fez sobre a minha vida. E a experiência que eu tive lá atrás. Eu entrei num culto e falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo lá atrás, mas mostra para mim que o Senhor está comigo, porque agora que eu não vejo solução mesmo, o Senhor me mostrou a visão, mas eu preciso sentir Deus mais uma vez. E depois que Deus fez o sobrenatural ali, uma semana depois, eu entrei dentro do culto, mesmo com a experiência, cabisbaixo, entrei dentro do culto e falei assim: Senhor, não vejo mais solução. Porque aonde eu achei que Deus ia fazer de uma forma, Deus fez de outra. E a gente não contenta, a gente questiona Deus. Então eu entrei dentro da igreja e falei assim: a última vez. Olha só como a gente somos falhos. Deus me deu uma visão lá atrás. Uma semana depois Deus fez, mas não era da forma que eu queria. Entrei dentro da igreja e falei assim: a última vez. Cheguei com o coração frio, achando que seria o meu último culto. Louvor não sentia, mas quando chegou na hora da palavra, parece que aquele irmão virou para mim e falou assim: ó, ei, o que eu tenho para você é muito mais daquilo que você imagina. Então ele leu lá: fica em Jerusalém, porque do alto será revestido. E você vai ver que Deus é na sua vida. Aquela palavra ela veio tão direto no meu coração que, meus irmãos, não demorou muito. Foram 2 meses e pouco. No mesmo ano que Deus me deu uma visão e Deus falou comigo, no ano de novembro, Deus ele abriu a sua boca e falou comigo. E dali foi passagem comprada, foi um reboliço. E em 2015 mesmo, eu voltei para São Paulo. Voltei a morar com minha mãe. Dali eu não entendia. Só para vocês entenderem como Deus é maravilhoso. Deus fez um reboliço lá. Eu voltei para cá e falei assim: Senhor, mas e aí? Não tenho nada. Dificuldade todo mundo passa. Mas aquele que confia em Deus, aquele que Deus ele tem um chamado, Deus ele não me desamparou em nenhum momento. Porque em 2015 mesmo, Deus usou a vida do meu tio, comecei a trabalhar com ele, Deus fez algo sobrenatural. E ali passagem que não tinha dinheiro para pagar foi paga. Dinheiro que não tinha para sustentar dentro de casa, Deus proveu. E ali foi um grande reboliço. E eu estou aqui para contar essa experiência e o milagre que Deus fez sobre a minha vida. Só para mostrar, meus irmãos, que Deus, ele faz. Glória a Deus. Basta você buscar a Ele, ter experiência com Ele. Porque se você tem intimidade com Ele, é assim na minha vida. Se eu não tivesse ouvido o que Deus falou comigo lá atrás, em 2015, eu não estava aqui. Eu não teria isso para contar. Mas se hoje eu estou aqui, é porque eu ouvi a voz do Senhor. Eu dei crédito. E hoje eu posso glorificar dizendo que Ele vive. Que Ele reina para todo sempre. E não há um outro que pode fazer mais do que Ele sobre a minha vida. Então fique com essa experiência que eu tive, compartilhando com os irmãos. Se você precisa de algo, se você está passando por algo, você clama a Ele, você pede a Ele, porque certamente Ele vai te ouvir. Deus pode não agir na sua vida como agiu na minha vida, me dando visão, mostrando o que ia acontecer na minha vida se eu saísse dali. Mas Deus pode te dar uma palavra, Deus pode lhe trazer um amigo para falar com você: ó, o que você está pensando em fazer, não faça não. Fica no teu lugar, persevera, porque a experiência gera a esperança. A paciência, uma coisa vai gerando a outra. E certamente a vitória vai chegar. Mas a gente precisa perseverar, porque certamente a palavra do Senhor, ela é viva e ela é renovada a cada dia. Amém, meus irmãos? Amém. E as palmas ao Senhor Jesus. Vamos fazer nossa oração.